Aleluia, aleluia. Irmãos, algo que o Senhor trouxe claro no meu coração. A nossa vida com Deus, a vida espiritual, ela tem muitas batalhas. Em todo o tempo há uma guerra espiritual que você não vê fisicamente. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E ao derredor, o diabo está como um leão procurando a quem possa tragar. Olha que poderoso isso. Então há uma guerra espiritual, onde anjos estão trabalhando em favor de Jesus, né? Trabalhando para Jesus ao nosso favor. Eu não gosto de ser místico, e nós nem devemos dar ordem a anjos, como alguns fazem. Nós oramos a Deus, e Deus dá ordem aos anjos, amém? Mas há batalhas espirituais acontecendo em todo o tempo, e a palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não enfatizamos os seus feitos, as suas estratégias, mas nós não devemos também ignorá-lo, porque ele está trabalhando para o desserviço da obra de Deus. Ele trabalha dia e noite, incansavelmente, para que você não receba mais de Deus, para que você não esteja num culto como este. E você vai testificar comigo que toda terça-feira, toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo domingo, quinta-feira, resistência chega até você. O mal-estar, o desânimo, pessoas vão te visitar. Nesses dias acontece uma série de coisas para você não vir para um culto. Acontece uma série de coisas para você não ir para uma conferência no dia 21 de outubro. Quem vai aqui diga aleluia. Aleluia. Tem que ter 14 aleluia. Tem 14 pessoas que vão, amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom todo o tempo. Vai ser poderoso esse dia. Amém, meus irmãos? E às vezes nós nos encontramos, nós deparamos com áreas da nossa vida que está sendo travadas, uma batalha. Tem pessoas que quando olha para o seu casamento, ele não vê saída. Parece que já está há tantos anos e ele desanima com isso. Tem pessoas que olham para a conversão do seu marido, ou da sua esposa, ou dos filhos. É uma batalha muito grande, porque ele deseja muito que eles sejam salvos, mas parece que está longe demais de acontecer. Alguns até desistiram, porque já têm orado há anos e não viu mudança. Uma batalha que você está enfrentando, para a salvação, para a restauração de casamentos, para a salvação dos filhos. Às vezes você é pego de surpresa com a má notícia de um desemprego. Chamou você até o escritório, você pensou que era uma promoção ou alguma boa notícia, e veio uma má notícia e você se encontra desempregado. E aí você é cercado então com o medo do amanhã, o medo de não quitar as contas, o medo, sabe, de faltar comida para casa. Tem alguns que acontece em 3 áreas da sua vida simultaneamente. É uma doença que veio, sabe, e está tirando a paz, está trazendo um medo. Tem gente que luta contra um tumor, contra um câncer, contra uma doença crônica, ou na sua vida, ou na sua família. Sabe, é uma batalha que você está enfrentando. É uma batalha espiritual, é uma batalha na mente, é uma batalha na vida espiritual. Você quer crescer, quer avançar, quer romper, mas parece que você dá 2 passos para frente e 1 para trás. Parece que nunca rompe, fica sempre aquela mesma vida comum de 10 anos atrás. É uma batalha espiritual. Mas hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você tenha vitória em todas elas, em nome de Jesus. Há um tempo que nós devemos dizer basta. Eu quero romper em Deus. Eu quero ir além. Eu quero começar a crescer e não parar mais. Eu quero querer parar de ficar patinando. Eu não quero mais ficar igual o povo no deserto, andando em círculos.
passando pelos mesmos lugares. Eu sei que na vida espiritual é um ciclo, é como um ciclo aspiral. Você passa, aparece que as mesmas dificuldades, mas é um nível maior, porque como um caracol, você está crescendo. Antes alguém precisava de ter provisão para R$1.000, e cresceu, a sua empresa cresceu, ele está ganhando mais, ele precisa de provisão agora para 10 mil, porque o número de funcionários aumentou, o quadro, a folha de pagamento cresceu, o aluguel da empresa dele ampliou, cresceu, e antes ele precisava apenas de R$1.000 por mês para quitar suas dívidas, quando era adolescente. Um pai de família é muito mais do que isso. Hoje, agora ele precisa de 10, de 15. É uma batalha que ele enfrenta. A batalha da fé nunca acaba. Ela vai crescendo em níveis maiores. Mas a vontade de Deus é que você seja vitorioso em todas elas. Amém? Que você experimente a provisão em todas as batalhas que vai vir pela frente. Porque no mundo teremos aflições. E não existe uma vida espiritual sem batalhas. Não existe. Alguns pensam que quando se converte vai pegar uma bandeirinha branca de paz e vai falar para o diabo: estou em paz, viu? Não me perturbe. Não existe. Quando você se converte, automaticamente há uma guerra espiritual. A boa notícia é que Deus que luta as suas guerras. É Ele que vence por você. O nosso trabalho é permanecermos na posição de vitoriosos que nós somos, mais que vencedores em Cristo Jesus. É apropriarmos da obra da cruz e entendemos que Ele venceu, nós vencemos também, porque nós estamos em Cristo. Amém, meus irmãos? E foi isso que um rei chamado Josafá enfrentou na sua vida. Batalhas, guerras, que pegou ele de surpresa. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, onde tinha Judá e Benjamim, onde tinha o templo também. Mas as outras 10 tribos ficou com Jeroboão, na capital Samaria, no Reino do Norte, aonde não tinha o templo. Josafá neste tempo estava no Reino do Sul, onde era Judá e Benjamim. É da onde vêm os judeus, apenas de uma tribo, a tribo de Judá. Josafá, um homem comum como eu e você, ele passou por uma grande batalha, e o Senhor deu a ele chaves. Eu quero falar sobre 6 chaves em tempos de guerra. Quantos querem essas chaves espirituais para vencer as guerras, para tomar posse da vitória, amém? No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, vamos ler aqui um pedacinho bom até o 18. Vamos entender essa história poderosa, incrível, para a glória de Deus, amém? Sabe, tem irmãos que vão ficar tanto tempo lutando contra algo na sua vida que eles desistiram. Perderam as forças, perdeu a esperança. Eles não sonham mais de ver a sua situação mudada. Não sonham mais. Não queima mais no coração. E entraram numa conclusão errônea. Uma conclusão que não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus mais. Tantos anos que eu estou lidando com isso. Quem sabe é isso que Deus tem para mim mesmo. E aceita. Aceita as dificuldades, aceita os problemas. Não aceite isso. Alguns outros não tomam posse da vitória. Eles até sabem que o seu Deus é um Deus muito grande. É um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Só que eles pensam que Deus desistiu deles por causa das decepções, por causa dos pecados, por causa dos erros, por causa da inconstância. Por repetir erros várias vezes, eles pensam que Deus perdeu a paciência. Então eles concluem que Deus o abandonou. Presta bem atenção aqui. Você é filho amado do Senhor. Deus te ama tanto. E os planos deles não terminaram para você. Deus continua ainda projetando
coisas extraordinárias que está além do que você pode pensar ou imaginar. O seu futuro é extraordinário e ele é maior do que o seu passado. O nosso Deus não anda para trás. Se no passado você experimentou algo bom, no futuro será melhor. Será melhor para você. Creia nisso. É sempre mais, é sempre abundante, é sempre crescente. É cada passo você está experimentando algo novo e melhor, e extraordinário e mais prazeroso da parte de Deus. Então volte a sonhar, volte a ter esperanças, porque essa peleja não é sua, mas essa peleja é do Senhor. E Deus é que vai pelejar as suas guerras. Diz assim a palavra de Deus, pode projetar por favor para mim, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1, que diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas. Então vieram os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos amonitas. 3 reinos vieram contra Judá, no momento que ele não esperava. E vieram a peleja contra Jeosafá. Versículo 2: Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon. Esse já está próximo, já está perto. Estão chegando. Estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Terceiro. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Sabe o que ele fez? Apregoou um jejum. Olha que poderoso. Ele apregoou um jejum. Primeira coisa que, quando notícias ruins vêm ao nosso encontro, o mensageiro não é maligno, mas a mensagem é. E às vezes mensagens ruins vêm ao seu encontro. Olha para cá. E você então se depara com uma má notícia. Irmão, eu já fui demitido, é muito ruim. É ruim demais. Você fica sem chão em algum momento. Tem gente que até queria que fosse demitido, mas quando vem até ele, fica meio surpreso, meio sem chão. Não é verdade? É ruim uma situação dessa. É ruim quando o médico te dá um diagnóstico ruim de uma enfermidade. É normal ter medo. Josafá, a primeira coisa quando ele recebeu a notícia é ter medo. O medo é até algo bom da parte de Deus para a nossa segurança. Quem tem medo de altura não vai se aventurar em subir lugares altos. Quem tem medo de tomar choque não vai querer colocar a mão no fio desencapado, né, Lucas? Porque o medo te protege. Não é verdade? O medo protege você. O problema é um medo em excesso. É um medo que te faz perder a paz. Não um medo como limite, é um medo que faz com que você fique desesperado. E alguns, quando têm este medo, em vez de fazer como Josafá, eles correm de Deus, em vez de correr para Deus. Quando vier uma notícia ruim, aproxime-se mais do Senhor. Seja mais frequente. Corra para uma célula, se você não está participando. Venha para as orações, quando você for surpreendido com uma notícia de enfermidade. Não deixe de congregar. Não deixe de estar na célula em oração. Venha. Sempre quando alguém vem nos atacar, uma multidão está vindo ao seu encontro, você se sente vulnerável, você se sente frágil perante a situação que é maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus. E essa situação que nós devemos fazer é, como Josafá fez, correr para o Senhor, buscar o Senhor, fazer um jejum. O jejum é para que eu tenha fé para vencer as dificuldades, para que eu tenha mais fé para vencer as batalhas, para que eu seja sensível para ouvir as direções de Deus para esse tempo que eu estou vivendo.
um tempo de dificuldade, um tempo de angústia, um tempo de guerra, um tempo, sabe, de algo novo na sua vida que você não está sabendo como lidar. É tempo de jejuarmos. E nós vamos jejuar como igreja, amém? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Eles não pediram socorro para homens, eles não pediram socorro para o cheque especial quando a dívida veio, eles não pediram socorro para o empréstimo no banco quando ele foi deparado com a multa da Receita Federal, por extrapolar talvez alguns limites. Quando eu fui surpreendido com notícias ruins, eu não corri para homens, eu corri para o Senhor. É de lá que vem meu socorro. E é por isso que você está de pé, é porque você correu para o Senhor. Amém? Você não ficou desesperado. Você conhece o seu Deus e o seu Deus luta as guerras por você. Judá, que significa louvor, ele correu para o Senhor e pediu socorro. Olha que tremendo isso. Pôs-se a buscar o Senhor, pregou um jejum, pediu socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, ou seja, ele estava no templo, no lugar certo. Ele não estava fora, ele estava no templo, que era a presença de Deus. Hoje, o templo somos nós. Mas tem algo mais poderoso do que isso. É que ele diz que aonde eu estiver, estejam lá também. Aonde eu estiver, ali estarão os meus discípulos. O templo não é este prédio, o templo é a reunião desta igreja. É a nossa reunião. Quando você tiver dificuldade, venha para a reunião. Quando estiver passando por problemas, vai para a reunião da célula. Porque lá também é o templo. Não o lugar, mas é a igreja que está reunida lá naquela casa. Você ouviu um amém? Naquele lugar, buscou ao Senhor. Não adianta você apenas pedir socorro no seu lugar secreto. É insuficiente. Você precisa de estar onde Jesus está. É no meio da igreja. É no meio dos irmãos. Tivemos umas células passadas, onde teve 2 quebra-gelos poderosos. Um foi a Isabela que fez, eu gostei muito da ideia, copiei e fiz na célula de terça-feira. Estou dando crédito para ela aqui. Tremendo, tremendo. Cada um escreveu no seu papel uma dificuldade, uma batalha, não é? Está enfrentando. Um é o casamento, outro é as finanças, outro é a vida espiritual. Cada um colocou no papel, dobrou e pôs uma sacola. Depois embaralhou tudo, cada um pegou ninguém sabia de quem era o problema. E todo mundo ficou à vontade de falar, porque ninguém sabia, né, de quem era o problema. E cada um deu uma solução para ele. Cada um falou um pouquinho desse problema. E olha, os irmãos foram tão ministrados por isso, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Se ele estivesse em casa, ele não conseguiria resolver isso, porque quando você está passando por dificuldade, a nossa tendência é só olhar para o problema. É só olhar para a coisa ruim. Você não vê saída, não vê esperança. Agora, quando você expõe isso para outras pessoas, quando você busca ajuda com a liderança, quando você consulte o irmão, pede conselhos, você tem uma outra visão. Deus esclarece você. Você passa a ver o que você não via. Por um outro ângulo aquela situação. E aí acabou o medo, acabou o desespero, acabou a angústia. Sabe, o refrigério é instantâneo dentro de você. Porque o diabo ele quer aumentar o zoom. Ele quer fazer a tempestade num copo d'água. Aquilo que é pequeno aos seus olhos parece que é muito grande. Mas quando você expõe isso ao tamanho de Deus, o seu problema se torna nada. Amém? Não importa qual é o tamanho do seu problema, para Deus ele não é nada. Não apenas um estalar de dedos Deus pode resolver o seu problema hoje. Não apenas uma palavra é suficiente para Deus mudar toda a sua história. Às vezes queremos e pensamos que vai gastar muito tempo ainda, que ainda vai gastar muitos anos para ter uma vida mudada. Apenas um momento, uma conferência é capaz de mudar o rumo da sua vida, a sua história, o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida espiritual. Uma palavra é o suficiente para mudar tudo.
Por que então ficamos tão preocupados e olhando para aqueles que estão vindo ao nosso encontro? Aqueles que querem nos derrubar. Tira os seus olhos do problema. Comece a colocar os seus olhos na cruz do Calvário. Porque lá Ele levou todas as suas dificuldades, os seus medos, as suas aflições. Deus tem resposta para cada um dos seus medos, para as suas guerras, para as suas batalhas. Então eles oraram ao Senhor. Diante do pátio novo, Josafá se pôs de pé, versículo 6, e ele disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo, Israel? E não o destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, olha que diz assim: nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu irás nos livrar. Agora, pois eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua presença, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Josafá sabia que por ele mesmo não conseguia vencer, que nele mesmo não havia força nenhuma. Ele mesmo estava canalizando tudo ao Senhor, entregando os seus problemas para Deus resolver. Ele que pode fazer isso. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E em todo Judá estava em pé perante o Senhor, e como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, os filhos de Benaia, filhos de Jeiel, filhos de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai-nos ouvidos, ó todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, é tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairás ao encontro, porque o Senhor será com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo está cooperando para o seu bem. Essa dificuldade, esse problema, essa aflição, essa angústia, esse desafio está cooperando para o seu bem. E Deus vai fazer dele um trampolim para o seu crescimento, um degrau para que você cresça cada vez mais em graça e intimidade. Deus está usando essas batalhas, essas dificuldades ao seu favor, e você verá o tamanho do seu Deus, o quão Deus ele é bom, o quanto ele é gracioso. Portanto, não tenha medo, creia. Eu sei que o temor sobrevém no seu coração, muitas vezes é incapaz de detê-lo, ele vem a si mesmo, ele é intruso,
ficamos receosos quando algo grande está vindo ao nosso encontro, um desafio. Nem sempre é um problema, mas é um desafio grande, de uma nova empresa, de filhos que acabou de nascer, e como que eu vou cuidar deles? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou empreender? São desafios que estão vindo ao seu encontro. Não tenha medo, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém? Não temas, porque eu sou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento e te levanto com a destra da minha justiça. Ou seja, não temas, porque eu sou com você. Não fique assombrado, sabe, desesperado, porque eu sou o teu Deus. Eu te levanto com a minha mão direita, diz o Senhor. Eu que te pego pela mão e te levanto e te sustento. Amém, meus irmãos? Ele sabe os pensamentos de paz que Ele tem para você. Tem pessoas que estão com medo do futuro, está com medo de fracassar amanhã, está com medo de não ter uma profissão amanhã, está com medo de não conseguir relacionar novamente, está com medo, sabe, de as coisas piorarem mais, de voltar a ser como era antes. Não tenha medo. O Senhor tem pensamento de paz. Ele tem um futuro maravilhoso para você. Você crê nisso? Fala para o Senhor: Senhor, eu estou com medo. Assume o seu medo para Deus. E eu falo para Deus direto: Senhor, eu estou com medo de desafio aqui. Dá medo mesmo algumas coisas. Quem nunca liderou, quando vai liderar a primeira vez, dá muito medo. Quem nunca pastoreou, quando vai, primeiro culto dele, dá muito medo. Dá medo. Quando alguém vem aqui à frente a poder abrir um culto, dá temor. Fica trêmulo. E todo domingo eu fico com muito receio, temor e tremor ao pregar aqui. Não passa. Todo domingo meu coração fica um pouco mais acelerado, eu fico com receio e temor, e é normal. A questão é, o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Deus tem coisas maravilhosas para mim, coisas grandes. E quando você agarra as oportunidades, você começa a crescer. Mas enquanto você ficar olhando para o seu medo e a dificuldade, você vai só retrocedendo. E nunca avança. E é por isso que tem pessoas que têm 10 anos passando pelo mesmo problema. É porque está olhando para trás. Está como o povo de Israel dando voltas no deserto. Olhe para o seu Deus. Não tenha medo. Segundo, não desanime. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Todos eles estão contados, diz o Senhor. Para que temer? Para que desanimar? Sabe, é comum às vezes as pessoas, por estar lidando há tantos anos com um problema, que ele desanima. Ele entrega. Mas cada vez que você desanima, se entrega, você reseta isso. Você volta do zero. Você retrocede, e aí fica sempre naquele círculo. Porque enquanto você não passar nessa fase, você vai repeti-la. Tem gente que está repetindo uma fase do jogo, do casamento, nunca passa ela. E aí quando o mundo espiritual, Deus está esperando uma resposta nossa para poder vencer, ele fracassa na incredulidade. Ele põe a mão no arado e volta para trás. Faz como a mulher de Ló, quando era para sair de Sodoma e Gomorra, e olha para trás e paralisa. E aí fica paralisado, ele começa a caminhar de novo. Quando é o momento cheque, o momento oportuno, o momento da resposta, ele dá a resposta errada. Aí vai tudo de novo, o mesmo problema. E vai passando anos e anos, aí chega um tempo que vai ficar desgastado, desanimado. Deus está esperando uma resposta nossa. Essa resposta é a fé. É a fé. Ele fala: não importa o que aconteça, nada vai me parar. Continuarei caminhando, mesmo as dificuldades, não vou retroceder. E é por isso que muitos são inconstantes, porque ele sempre retrocede naquele problema, sempre retrocede, larga tudo. Mas para quem iremos nós? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Dê um passo a mais, não desanime. Ou seja, não vos assusteis
Josafá poderia ter ficado desanimado, poderia ter entrado em desespero, poderia ter ficado assustado com a multidão que estava indo ao encontro dele. Mas ele agiu rápido, rapidamente fez um jejum, rapidamente orou ao Senhor. Essa é a resposta que o Senhor quer que nós damos. Não é falar do problema, é falar da grandeza do nosso Deus. Amém, meus irmãos? A resposta é essa: não importa o que vem sobre mim, Ele é maior e Ele está comigo. Não importa nenhuma batalha que está vindo ao meu encontro, meu Deus é maior, eu já sou vitorioso. Ele já ganhou na cruz do Calvário, Ele já foi vitorioso, eu sou mais que vencedor. A minha posição é apenas declarar essa verdade, é crer nisso e é confiar no meu Deus, porque Ele dará todas as vitórias. Ele fará, Ele vai mudar a situação da sua vida, Ele vai mudar esse problema. Sabe, a alegria, o choro dura apenas uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. O Senhor diz: tem bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós teremos aflições, mas tem de ânimo, se anime, alegre-se. De vez em quando eu desanimo também, ao deparar com a situação que eu estou inconformado com ela, a deparar com as circunstâncias que estão ao meu derredor, ao ver que já tem muito tempo que eu estou lidando com este problema, e às vezes eu desanimo. Mas no mesmo instante eu olho para o Senhor, meu coração é cheio de alegria, meu coração é cheio de esperança, o renovo volta, eu volto a sonhar, a minha boca se enche de riso, e a alegria toma conta dentro de mim, e começo a declarar coisas maravilhosas, e assim vai, até que mude, até que rompe, mas desistir jamais, jamais. Não existe a palavra desistir no nosso vocabulário. Nada é grande demais para o seu Deus. Davi, ele vencia sempre as batalhas, porque havia uma palavra que estava dentro dele. Salmo 118, ele declarava que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, diz Davi, mas em nome do Senhor as destruir. Davi vencia todas as guerras porque ele confiava no seu Deus. Davi sabia a terceira chave: a batalha não é sua. O que eu me alegro muito é porque o Senhor está no governo desta igreja. As batalhas não são minhas. Eu falo: Senhor, essa igreja não é minha, nunca será. Nem esses problemas são meus, é do Senhor. É o Senhor que vai me conduzir, é o Senhor que vai me dar graça, é o Senhor que vai me dar sabedoria, estratégia, porque essa igreja é do Senhor. Os seus problemas, eles pertencem ao Senhor. O problema é que quando você não entrega para Ele, se torna pesado demais. Você não consegue carregar. Para de querer carregar os seus problemas na sua força, você não tem poder. Josafá assumiu que ele não tinha forças para poder vencer isso. Mas quando você entrega, mediante as orações de súplicas, as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas necessidades, Ele supre cada uma delas. E é por isso que muitos estão pesados, desanimados. É porque Ele quer vencer na sua força, no seu problema. Ele quer vencer, sabe, o problema dele na sua estratégia. Ele quer que o outro vença por ele. Ele delega para outra pessoa resolver. Coloca nas mãos de Deus. Tudo Ele fará. O seu trabalho é apenas descansar, e o dele é fazer por você. Amém? Creia, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Mas é espera em oração, entregando os problemas. Cada vez que Ele vier até você, entrega para Ele. Senhor, está pesado, eu não consigo suportar, é seu. Entrega e não pega de volta. E descansa e fala: o Senhor já está cuidando disso. E assim, meus irmãos, você vai viver leve, feliz. Pessoas leves, elas não param, elas são mais velozes. Tem gente que vai acumulando fardos durante a caminhada e vai se prostrando até que para. Porque todos os problemas que vêm até ele, ele quer resolver. Você não dá conta, você não consegue. Faça como Josafá.
Fala para o Senhor. Foi Josafá que falou, Senhor, foi o Senhor que deu a promessa a Abraão, teu amigo. Foi o Senhor que disse que nenhum deles chegariam até aqui. Foi o Senhor que me deu a vitória. Agora esse povo está vindo ao meu encontro. Os amonitas, os da montanha de Seir, está vindo até mim. Esse problema não é meu, como diz. Ele estava falando como se fosse isso, Senhor, não é meu. É o Senhor que vai resolver. Esse problema é o Senhor que vai resolver. E ele começou a engrandecer o nome de Deus. A adorar a Deus. A lembrar ao Senhor. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, não vou conseguir. É tudo teu. É do Senhor. E aí Deus trabalha. Mas enquanto você não tira a mão, Deus não põe a dele. E por isso que muitos fracassam. Para que a glória não seja nossa, mas dele. Porque se eu conseguir vencer, eu vou poder me gloriar. Eu consegui, na minha força. Mas quando eu reconheço que eu sou incapaz de resolver na minha força, eu já entreguei para o Senhor. Quando é resolvido, ele é engrandecido. E todos verão que foi a mão do Senhor que fez, e não a minha. Você crê nessa verdade? A batalha não é sua, a célula não é sua, o irmão que está desanimado não é o seu problema. Nosso problema é entregar para ele. Entregar para ele em oração. Ele vai fazer. Na verdade, ele já está fazendo há muito tempo. Nós que não vemos, mas ele está trabalhando todos os dias ao seu favor. Posso ouvir um amém? Quarto, posicione-se. Tome posição. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição. Se posicionar é não fugir, é não desistir, é não sair correndo, é permanecer na posição de justo, de filho amado, de mais que bem sucedido, mais que vencedor. Posição de abençoado, de filho, é saber a sua identidade. Essa é a minha posição de vitorioso. Vou ficar aqui, na posição da fé, crendo, até no último momento. A fé, ela morre crendo, mas ela não vive duvidando. No último minuto eu vou crer. Agora aquele que duvida, fracassa, desanima, vive uma vida sempre de altos e baixos, uma vida chata, uma vida cheia de angústia. Tome posição. Essa batalha não é sua, ela é do Senhor. Tome posição, crendo na palavra de Deus. Tome posição em declarar as suas vitórias, declarar a palavra. Tome posição de dizer, eu sou filho, não vou retroceder. Porque meninos são assim. Meninos, quando tem um desafio, eles saem correndo. Mas homens maduros, eles assumem de frente. Não na minha força, mas na dele. Mas eu estou aqui representando o meu Deus. Quando nós fugimos, nós envergonhamos a Deus. Porque eu sou representante dele, eu sou embaixador. Eu estou aqui representando o meu Deus, eu não vou fugir. Imagina Josafá fugisse. Josafá representava Deus. Se ele fugisse, estava dando uma mensagem que o Deus de Josafá era impotente, não era capaz, não iria fazer, que Deus de Josafá tinha abandonado ele, por isso que fugiu. Quem foge é porque teme, quem foge é porque não confia no seu Deus. Fugir muitas vezes é buscar refúgio em outros lugares. Fugir é querer buscar um alívio, sabe, nos vícios, nas redes sociais. É uma fuga. Alguns fogem no jogo, outros fogem no pecado, outros fogem no mundão. Sempre está fugindo, em vez de correr para o lugar secreto em oração. Estão colocando a sua fuga, quer distrair-se com outras coisas, quer ir em shows, quer ir, sabe, em festas que não é para você. Quer fugir. Não dá para fugir dos problemas. Ele vai voltar, na sua mais fragilidade, ele volta com muita força. Mas quando você foge para Deus, você só ganha força diante do Senhor para vencer cada um deles. E os problemas não serão nada. Você verá eles como gafanhotos. Quinto, fiquem parados. Ou seja, não coloque a sua mão aonde não deve colocar. É Ele que vai fazer. Fique parado. Não corra para o cheque especial, não corra para o empréstimo, não corra para o problema, não corra para a parentela pedindo ajuda. Não corra, corra para Ele. Fique parado. Parado significa descanso. Fique na posição
do lugar que o Senhor te colocou, assentado com Ele nas regiões celestiais. Fique parado, descansando e vendo Deus fazendo. Imagina, Josafá ficou parado, não se escondeu. Não foi para o seu quarto se esconder. Ele adorou, buscou a Deus, mas ele ficou aqui na posição de honra. Fique parado e você verá Deus fazendo. Por último, veja o livramento de Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Você é cheio, falando em voz alta. Nós adoramos, declarando, que Deus faz por meio da palavra e do Espírito. Declare o tamanho do seu Deus para o seu problema. Declare. Declare para os seus inimigos quem é o seu Senhor. Louve ao Senhor em voz alta. Adore-o em voz alta em nome de Jesus. Amém? Eles fizeram em voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, Judá e moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Mas crede nos seus profetas e prosperareis. Deus está usando o seu líder de célula para falar com você, mas você não ouve. Deus está usando a sua liderança. E é terrível quando a pessoa não escuta e você sabe o final dela. Mas ela está caminhando para lá porque não dá ouvidos. Você insiste com ele, fala, vai, faça. E aí Deus está testificando com você. Deus usa pessoas para que você prospere. Creia no Senhor, você estará seguro. Mas creia nos seus profetas e você vai prosperar. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. E aquele povo foi desbaratado. Eu consigo ver a loucura. Parece ser uma estratégia suicida. O povo está vindo contra mim com lanças, arco, flechas, com espadas. E eu estou indo contra eles no nome do Senhor. Eu estou indo contra eles com a ferramenta que Deus me deu, o louvor e a adoração. Eu estou guerreando quando eu adoro e quando eu entoo louvores. Quando eu declaro quem é o meu Deus. Sabe, parecia ser loucura, aquele povo cantando, adorando ao Senhor, e o povo vindo contra ele com flecha, com lança, com espadas, e eles apenas cantaram. É porque quando a guerra é dele, a estratégia também é dele. E Deus, Ele dá estratégia na nossa sensibilidade para ouvir. Por isso que o jejum é importante. Qual é a estratégia para essa guerra? O que eu devo fazer para este tempo? Eu sei de algumas coisas. Jejuar é uma ferramenta. Louvar e adorar o Senhor também é. A oração é uma ferramenta de batalha. Mas Deus também vai te dar uma específica para você vencer essas batalhas. Porque a guerra é dele. E não vai usar as coisas naturais para vencer. Ele vai usar as armas espirituais para vencê-las. Nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. Mas contra principado e potestades. E as ferramentas já estão nas suas mãos. É o poder de Deus que habita em você, é o Espírito Santo, é a unção que Deus já te deu, em nome de Jesus. Fica de pé e vamos louvar o Senhor. Veja, a vitória já está próxima. Veja e se alegre, Deus já te deu. Eu já consigo ver a sua família toda servindo a Deus. Eu já consigo ver você sendo promovido no seu trabalho. Já consigo ver a sua empresa crescendo e ampliando galpões, se alugando lojas. Eu consigo ver você contratando mais pessoas, porque Deus vai ampliar o seu empreendimento. Deus vai trazer um fogo no seu coração.
Deus vai ampliar a sua visão e você vai voltar a sonhar como antes. Eu já consigo ver você sendo usado pelo Espírito Santo e pessoas sendo curadas. Eu já consigo ver a sua família toda servindo a Deus. Eu consigo ver seu casamento lindo, maravilhoso, restaurado, cheio de carinho um pelo outro, de amor, de companheirismo. Eu já consigo ver você comprando a sua casa própria e você tendo uma intimidade plena com Jesus. Eu consigo ver essa igreja crescendo, saindo deste lugar, tendo 2 cultos, indo para um lugar amplo, espaçoso e estruturado. Deus está fazendo isso nesses dias. Ele já começou a fazer. Deus abriu os seus olhos para você ver o agir de Deus. E você verá nesse jejum Deus trabalhando por você. E você vai se alegrar. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Irmãos do louvor também, se puderem, vamos cantar o Senhor para a glória de Deus. Enquanto os irmãos da ceia podem se posicionar aqui, nós vamos cantar o Senhor e nós vamos adorá-lo, o seu nome. Amém, meus irmãos? Vamos engrandecer o seu nome. Vamos falar para ele: Senhor, é assim, ó Deus, as minhas batalhas eu entrego para ti. É assim que eu luto as minhas guerras, entregando para ti. Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado pelo Senhor. Vamos orar a Ele em nome de Jesus.